Esporte Mais na área, e esse é o nosso quadro Fala Tu, Jogador. E o nosso convidado de hoje é Alberto Luiz, o Bebeto. Bebeto, seja bem-vindo ao Portal Esporte Mais. Rapaz, finalmente, né, conseguimos essa entrevista, hein? Finalmente, né, Rafa? Rapaz. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Fazendo parte desse projeto maravilhoso que foi iniciado lá atrás, né? Com você, né? Com o Wellington. E parabéns pelo programa, parabéns por tudo que vocês vêm fazendo aí. É isso, a gente agradece a sua participação aqui. Você que tá um cara cheiroso, bem... Rapaz, e você é vaidoso? Você se considera um jogador vaidoso? Considero sim, eu sou bastante vaidoso, né? Procuro tá bem aí, né? Porque senão a gente é cobrado. Importante, né? Importante. Segundo informações, você estava no salão de beleza com sua noiva, não é verdade? Sim, passei até uma maquiagem aqui, né? Algumas coisinhas pra sair melhor. Pô, esse óculos é dela também? Sim, dela também. Além da vaidade, você se considera um jogador bad boy, aqueles caras assim, não ou não? Não, bad boy não chega a me considerar não, eu sou um cara muito reservado, tranquilo em relação a essas coisas, mas acho sim que sou um jogador bastante vaidoso. Mas, Beto, fala um pouco do início da sua carreira, das escolinhas principalmente, não é isso? Sim, Rafa. Eu comecei na escolinha do Santos, na escolinha de Jau, né? Jau. De Jau, que o Yudi disse que é Santos, ou Ituano, ou mudou de nome, né? Eu fiz parte da escolinha do Santos, né? Sim, fez. Diretor, né? Diretor, né, do Santos. Verdade. Eu comecei lá com os meus 3 anos de idade, quando meu irmão Thiago me deu as primeiras oportunidades de estar me encaminhando para uma escolinha de futebol. E eu cheguei lá como um ponta-direita. Ponta-direita, Ponta-direita, naquela época ainda existia os pontas, né? Verdade. Hoje em dia não existe, se chama de extremo. Eu cheguei de que lá, velho? Você chegou lá de gandula, né? Aí depois você passou pra ala, aí foi no alombrado. Pelo menos eu não pagava mensalidade. Mas tem alguma coisa nisso aí, né? Tem não. Então aí eu continuei lá no Santos por bastante tempo, com o professor Jau. E logo depois eu fui para a escolinha do Juventus, escolinha do professor Alexandre, que também foi uma pessoa muito importante na minha caminhada. E eu agradeço muito a eles dois por ter me tornado quem eu me tornei hoje, né? Graças a Deus. Bebeto, Cidade do Galo. Você citou, né, sobre a questão da sua passagem no Atlético Mineiro e também falou sobre o Bahia. Conta um pouco dessas duas experiências pra gente aí. Então, Rafa, foram 2 passagens brilhantes na minha carreira, né? Falo que essas passagens me ajudaram, me contribuíram para ser um homem, uma pessoa melhor. E a primeira passagem no Atlético Mineiro foi através de uma peneira que aconteceu aqui em Vida Nova, em nossa cidade, organizada pelo professor Edmundo e por Alex da Profutebol, que foi o meu empresário, foi a pessoa que me levou até o Atlético Mineiro. Onde eu acordei um dia que eu não estava com desejo de ir para essa peneira, mas o professor Edmundo insistiu bastante. E aí eu fui e acabei passando nessa peneira, né? E eu e o DDI, né, que é um atleta também da cidade, tivemos a oportunidade de ir para lá em 2009. E chegando lá no Atlético Mineiro, eu tive algumas oportunidades, né, de conhecer muitos atletas, que, por sinal, a minha categoria naquela época, praticamente todo mundo seleção brasileira, né? Sidmar, o Bernard, Lele, o Heron, vários atletas que chegaram até a seleção brasileira. E em uma dessas passagens eu tive a oportunidade de conhecer o Bernard, né, Alegria nas Pernas, que jogou até a Copa do Mundo agora em 2014. E foi uma passagem que me fez melhor, com certeza. E também a passagem no Bahia, né, a segunda passagem, em 2012, quando eu fiz um bom campeonato em 2012 pelo Ipiranga. Sim. E o Vitor Gonçalves me convidou a fazer parte daquela equipe do Sub-23, onde tinha como o treinador o Chiquinho de Assis, né, que infelizmente acabou falecendo aí. E eu cheguei lá e tive também a chance de conhecer uma pessoa que eu sempre tive como referência no futebol, que foi o Klebers, que é pentacampeão do mundo, onde tive a oportunidade... Só feras, hein? Só fera, né? Tive a oportunidade de dividir o vestiário com ele, foi também uma realização de um sonho. Essas passagens, teve alguma resenha que te marcou? Sim, tiveram 2, na verdade, né? Assim que mais me marcou. A primeira foi no Atlético Mineiro, sim, onde a Cidade do Galo estava em reforma e nós fomos treinar em outro lugar. E aí pediram para a gente entrar no ônibus e quando eu entrei, os bancos traseiros estavam todos ocupados. E aí só tinha algumas vagas na frente e a gente sabe que as vagas na frente são
comissão, né? Comissão técnica, né? Nem todo mundo sabe, eu não sei. Eu cheguei lá e quebrei. Aí o Bernardo pegou lá do fundo e gritou: não, pode sentar aí na frente que o lugar seu já está reservado. Quando eu sentei, aí eu tomei uma dura do treinador. Acontece. E o do Bahia, passou? Tem uma do resenha? Bahia sim, também. Na verdade, foi algo mais emocionante, assim, né? Não vai chorar aqui no Sport Mais, né? Pelo amor de Deus, né? Foi emocionante, porque como eu falei, eu tive o sonho de conhecer o Kleberson. E quando eu cheguei lá, eu não imaginava que o Sub-23 dividia o vestiário com o profissional. E aí, quando eu vejo tá entrando todos aqueles caras, Marcelo Lomba, Tite, Souza, Caveirão, né? Mancini, Coelho, aquela galera toda do Bahia, quando eu vejo entrando o Kleberson, né, velho? E aí? De autógrafo? Rapaz, eu na hora não soube nem o que fazer, minhas pernas começaram a tremer e tudo mais, mas a gente bateu um papo legal e ele continua sendo uma referência dentro do futebol. Grandes histórias, né, Beto? Marca a nossa vida, né? Sim, marcam, né? E isso nos fortalece e nos dignifica. Você tem um currículo vasto também, né? Fala um pouco do seu currículo, equipes que você passou, base também. Olha, Rafa, logo depois de ter saído da escolinha do professor Alexandre, eu fui na base de Ipitanga, né? Sim. Com Renato Braz, né? Tive uma passagem no Ipitanga, também cheguei a ir no profissional de Ipitanga, passei também pelo Galícia na base, onde eu tive a oportunidade de assinar o meu primeiro contrato profissional, né? Na verdade. E tive uma passagem também no Bahia, foram 2 passagens, né? A primeira foi em 2008 e a segunda foi em 2012. E passei pelo Vitória também, foi muito rápido. Logo depois eu tive uma passagem pelo Atlético Mineiro, né? E foi uma passagem assim que me dignifica muito como homem, como ser humano, e onde eu pude aprender muitas coisas lá. Dessas equipes que você passou, qual foi que você ficou mais tempo? Das equipes que eu fiquei mais tempo, creio que tenha sido o Galícia, né? Galícia, quanto tempo? No Galícia eu passei 2 anos, 2 para 3 anos. Foi onde eu tive a oportunidade, como falei, de assinar o meu contrato profissional. Jacobina também você passou, não é isso? Passei no Jacobina, mas aí já foi no profissional, né? No Botafogo aqui também, da Bahia. No próprio Ipiranga, né? Eu tive a oportunidade lá com o Emerson Ferretti. E agora, por último, no Conquista, né? Além dessas equipes profissionais, base, você também é um amante do futebol amador e futebol de várzea, né? Você que passou pelo Rebolo, né? Sim, passei pelo Rebolo, né? O Rebolo ali de... Caiu, o Rebolo caiu? Rapaz, não pode, né? O Rebolo, time de Reco, de Bruno, né? Pessoas que são queridas. Eu tive uma passagem lá no futebol amador do Areal. Bem legal, bem bacana também. Scratch também, né? Scratch, tive a oportunidade de jogar no Scratch, que pra mim é o meu time do coração no futebol amador. É um clube que eu amo bastante, que eu tive a oportunidade de ser campeão invicto na cidade, né? E eu tenho uma história lá e graças a Deus consegui deixar um grande legado. Você acumula 2 lesões na carreira, né? Fala um pouco do que você enfrentou nesse período. Foram 2 momentos muito difíceis, eu acho que foram momentos cruciais dentro da minha carreira, Rafa, que eu acho que me prejudicou muito como atleta, né? A primeira foi em 2012, na qual eu já fazia parte da equipe Sub-23 do Bahia, como eu falei anteriormente, e aí eu acabei me lesionando em um campeonato amador, né? Lá na Itinga. Foi a minha primeira lesão e eu digo que ela foi a mais difícil para mim, que foi a primeira vez, eu nunca tinha tido lesão nenhuma, né? A não ser uma torção de tornozelo, onde eu passei 15 dias, recuperei, mas dentro da minha carreira não tenho um índice de lesões. E aí quando chega aos 20 anos de idade, eu tenho que enfrentar, né, essa primeira lesão, a fratura na tíbia, onde foi muito difícil. Foram situações, momentos importantes também, onde eu tive a oportunidade de me aproximar mais de Deus e verdadeiramente ver quem eram os meus amigos, né, as pessoas que estavam do meu lado. Sei o quanto foi prejudicial, mas eu vejo também como uma oportunidade de crescer e desenvolver como pessoa e como profissional. E a segunda, né, 3 anos depois. Mesma perna, né? Na mesma perna, próximo à região onde foi a primeira. E daí eu acabei tendo uma outra fratura, onde eu estava me recuperando, tentando retomar. E o campeonato evangélico, né, Beto? Campeonato evangélico, felizmente. Mas
foi um acidente, né? A gente não pode culpar o companheiro, né? Sim. Porque acontece, são situações do jogo, do futebol. Mas eu estava tentando retomar, né? Dar um upgrade na minha carreira novamente. Já tinha até proposta, né? Tinha proposta, inclusive, em 2015, e você sabe muito bem disso, Sim, que sim. você sempre esteve próximo a mim. Em 2015 eu tive a possibilidade de ir para a Coreia do Sul, já praticamente já tudo acertado, e aí eu tenho que me deparar novamente com uma lesão, né? Esses 2 momentos você pensou em parar de jogar futebol? Sim, sem dúvida, sem dúvida. No primeiro momento eu me desanimei de jogar futebol, não queria mais, mas só que a gente sabe que tá no sangue, né? Que a gente faz, a gente ama fazer isso. E eu pensei em desistir, pensei em parar, porque eu imaginei que ia ser muito difícil, que eu não iria conseguir me recuperar, mas a gente serve a um Deus que ele nos surpreende, né? E foi uma oportunidade que ele me reergueu e me fez vencer novamente. Além do futebol, o Bebeto também é um atleta de futsal, né? Você é um cara que fez parte da reconstrução aqui do futsal de Lauro de Freitas, né? Conta um pouco essa história pra gente. Então, eu sempre fui citado pelo professor Neu, né, para fazer parte do futsal da cidade. Ele que sempre apostou muito em mim, acreditou no meu potencial, e eu sempre via o futsal como algo distante, né? Mas depois que eu percebi e vi o quanto é importante em todos os sentidos e aspectos, eu procurei assimilar isso da melhor forma possível, né, Rafa? E comecei lá com o professor Neu na seleção de Lauro de Freitas. No início, o futsal da cidade estava totalmente comprometido, né? E aí houve um resgate do nosso futsal. E eu comecei a me motivar com isso, comecei a gostar de praticar esse esporte. E fiz parte, como você disse, desse processo de reconstrução. Acho que lá em 2015, quando por aí nessa faixa, e a gente conseguiu conquistar algumas coisas, né? Deixamos algum legado lá dentro. Você foi campeão com o Ajax, não é isso? Sim, campeão com o professor Neu, no Ajax, um clube que eu tenho muito respeito, muita admiração. E o professor Neu, como eu falei, foi uma pessoa muito importante nesse processo. Esse processo do futsal também aconteceram algumas coisas, né? Você que o pessoal chama do jogador polêmico, né? É um cara que não gosta de perder, quer sempre vencer, isso é importante também. E você acabou se envolvendo em uma polêmica aí no futsal. Conta um pouco pra gente aí, acabou que sendo afastado, né? Conta um pouco pra gente aí, relata o que aconteceu. Infelizmente eu não gosto de levar esse nome, né? Mas a gente é aquilo que a gente constrói, né? Durante os nossos anos, que a gente passa em determinada situação. E dentro do futsal eu cheguei com a mentalidade de vencedor, né? Eu sempre quis isso e acho que isso é importante, sim, mas em alguns momentos acabou me atrapalhando. E por eu ter muita personalidade, ser muito forte, né? Sim. As pessoas acabam até às vezes, eu acabo errando em alguns aspectos, e as pessoas também às vezes acabam me interpretando de forma errada, equivocada. Dentro desse processo do futsal, Rafa, eu quis de alguma forma ser uma pessoa muito justa, porque como eu falei, lá no princípio a gente sabe quem foram as pessoas que começaram, que fizeram parte desse projeto, né? E a gente chegava às 21h30, saía de lá às 23h30, meia-noite muitas vezes, né? No outro dia a gente tinha que acordar para fazer as nossas coisas. E eu quis ser justo porque eu percebi algumas questões dentro do futsal na qual eu não concordei. E dentro dessa justiça minha, que eu procurei ter, eu acabei falando algumas coisas, talvez no momento errado ou de forma errada, mas eu continuo batendo nisso, achando que precisa haver mais justiça, porque nada e ninguém vai conseguir me comprar, porque os meus valores morais e éticos estão acima de qualquer coisa, de emprego ou de qualquer coisa dentro de qualquer órgão da prefeitura ou da cidade. Então eu procuro sempre ser justo, e eu percebi algumas coisas, né, Rafa, que estavam acontecendo lá dentro. E dentro dessas coisas eu observei que algumas pessoas estavam sendo injustiçadas. Se existia um projeto dentro do futsal que iria beneficiar todos, eu acho que isso precisava ficar de uma forma mais clara, mais transparente, mais né? transparente. Eu acho que isso não aconteceu.
E a gente sabe que as pessoas que acabam indo de encontro com aquilo que você está projetando, não é bem-vinda, não é bem aceito, porque começa a confrontar, a bater de frente, e as pessoas não querem esses seres humanos próximos, né? Então eu creio que eu fui afastado não somente pela minha personalidade forte, mas sim por observar muitas coisas que eu entendo como errada e achar que aquilo ali poderia ser prejudicial a mim ou aos meus amigos, no qual sempre batalhamos juntos para conquistar as coisas dentro da cidade. Essa personalidade sua forte gerou alguns cartões, né? Você é um cara que acumula alguns cartões, sim. tanto em quadra quanto em campo também. Sim. Você se arrepende de alguma coisa disso ou faz parte da sua natureza isso aí? Me arrependo. Essa explosão sua. Me arrependo, acho que na vida, nós os seres humanos temos que ter a ideia de ressignificar, né? De mudar. E eu acho que, como eu falei no início, que essas questões eu acabei me atrapalhando, né, na forma de falar ou de agir. E esses cartões, essas coisas acabaram de uma certa forma me prejudicando e as pessoas tendo essa imagem sobre mim. Mas por incrível que pareça, no profissional eu nunca levei um cartão amarelo. Né? E no futsal eu acho que era muito mais porque eu sempre fui um líder, né, dentro da quadra. Juntamente com o Guto, né, um rapaz que sempre foi um líder também, um cara que eu tenho uma admiração muito grande, um cara de garra. E eu acho que por ser um líder dentro da quadra e querer dar uma resposta para a comissão técnica, trazer o título para a nossa cidade, eu acabava, às vezes, extrapolando em algumas questões. Nessa situação do futsal que você foi afastado, na época eu participava também, né, do futsal, né? E aí houve uma votação, né? E eu fiz parte também, e aí a sua atitude naquele momento ali gerou todo aquele transtorno. E eu fui a favor do seu afastamento. Eu sou seu amigo pessoal, mas naquele momento ali, aquela situação toda, eu não concordei com a sua maneira de expor. Você estava até certo, mas a sua maneira de expor talvez não foi a correta. Como eu falei, isso interferiu também no seu afastamento, o que é que você se arrepende? E hoje você defende o PFC, hoje você voltou, passou um tempo afastado e hoje voltou. O que é que te levou a voltar para o futsal e defender o PFC? Tá pagando bem? Tá pagando. Como eu falei, né, Rafa? Na vida a gente tem que, de uma certa forma, procurar mudar, né? A gente identifica erros ou também acertos e a gente tem que, quando a gente acerta, a gente tem que continuar mantendo, né? Mantendo os acertos, melhorando a cada dia. E quando a gente erra, a gente tem que parar um pouco, refletir e ver que tem muitas coisas que a gente precisa melhorar. Como eu falei, naquele momento, situações que foram até contra a sua pessoa, contra outras pessoas que estavam em nossa volta, na qual nós, inclusive, não concordamos, mas essa questão da votação também, eu creio que eu vejo isso com um lado bom, um lado positivo, porque naquele momento eu realmente achava que eu precisava dar um tempo do futsal, porque talvez isso poderia acabar acarretando muitas coisas ruins para a minha imagem, né, dentro da cidade. Também como ser humano, como homem, isso ficaria muito, muito ruim. Então eu procurei ver isso, tratar isso de forma mais tranquila. E hoje com a mentalidade que eu tenho, é óbvio que se a gente vê, pelo menos eu ver algumas coisas de errado, eu vou procurar sempre estar pontuando, porque pela essa personalidade forte que eu tenho, mas de uma certa forma com mais cautela, para acabar não ficar tanto comprometido como eu fiquei. E a questão do PFC foi um convite, né, cara, que eu tive assim muito mais pela a consideração de ter retornado ao futsal pelo nosso amigo André Felipe, uma perda muito grande demais. Ao nosso futebol, um ser humano na qual dispensa comentários. E quando o Andrezinho me convidou para fazer parte desse projeto, eu não pensei duas vezes, por mais que eu estava parado há muito tempo, eu quis retornar para a gente estar tentando o acesso, né, o título para esse irmão que nos deixou e que deixa muita saudade para a gente todos os dias. A equipe do PFC que é a única que representa Lauro de Freitas nessa fase final, né? Como é que você enxerga isso aí? Existe condições do PFC acessar aí, chegar à primeira divisão? O bicho tá em dia, tá pagando, não tá? Como é que faz? Sim, Rafa, tem condições, plenas condições. A gente tem um grupo bastante qualificado. Então já paga ou não paga? Paga sim. Lá tem um lema, quem não gela não bebe, uma coisa assim. Você faz parte disso não, né? Não, graças a Deus não, mas também não condeno. Respeito lá o espaço de cada um.
Lá eles pagam muito bem, o professor Junino, o professor Luiz Felipe também, Rato. A galera lá é a galera boa. Acho que a gente tem total chance de subir. Eu procuro passar tudo que eu vivenciei dentro do futsal, né? Fazer com que os meus companheiros vejam essa liderança dentro de quadra, fora também, tentando contribuir sempre com aquilo que eu aprendi, né? Importante. Se você receber um convite hoje, né, da seleção de futsal de Lauro de Freitas, que agora é Lauro, Vitória, né, fizeram uma parceria, você aceita esse convite? Eu acho que eu preciso pensar bastante, por quê? Porque eu tenho outros projetos dentro do futebol profissional ainda, e para a gente não estar dividido, é preciso que a gente esteja totalmente inteiro, né, dentro dessa situação. Eu poderia rever, não tenho nada contra as pessoas que conduzem a seleção, o Vitória do futsal, e poderia rever sim, porque eu deixei grandes amigos que pedem a minha volta, que querem que eu volte, mas eu tenho outros projetos no momento, mas um dia, quem sabe, eu não posso estar voltando para lá, né, conquistar títulos. Bebeto, agora a gente vai estar respondendo os nossos seguidores, né? A galera que não segue ainda, corre lá, segue o Portal Esporte Mais, beleza? Pra gente começar, Bebeto, vamos de sua namorada, esposa, futura, amém. Ela pergunta aqui, após a lesão, quais os fatores cruciais para o seu retorno? Deus, primeiramente, que é fundamental na minha vida, os meus pais, a minha família, né? Miriam, minha própria namorada, né? Que cursa psicologia. A psicologia, sem dúvida nenhuma, foi muito importante na minha vida também, porque eu ressignifiquei e vi que ainda dava tempo de recuperar o tempo que foi perdido. Gelásio, ele pergunta aqui, quando você vai dar uma moral a ele, né, pra jogar com ele? Gela, brevemente, meu irmão. Vamos estar juntos aí jogando. O Wilde pergunta aqui, qual a sensação de ter jogado com ele? Muito boa, né? O Wilde que já teve passagens em vários continentes aí, Sim. Né? Sem dúvida foi maravilhoso. Tem aqui a esposa de Pompa, né, Rose. Ela pergunta aqui se você já pensou em parar de jogar de futebol. Penso, todos os dias da minha vida penso, porque nós vivemos uns conflitos, né, internos, e muitas vezes ouvimos algumas coisas, vozes, seja lá o que for, dizendo que não vai dar certo, que não é para continuar. Então, todos os dias penso em desistir, mas tem um Deus que pode todas as coisas. Tem aqui Bruno, né? Qual foi o gol que te marcou, né? Você fez um gol que marcou a sua carreira? Sim, inclusive foi até contra você, né? Não lembro disso. Campeonato do Areal, Vila Mar, eu fiz um hat-trick. Rapaz. Em cima de você, eu acabei chapelando, tendo no peito e um voleio lá. Edmundo aqui pergunta o que é que você... tipo, você passou a lesão, né? Qual foi os fatores que te fizeram superar esse momento? Cara, o próprio Edmundo, sem dúvida nenhuma, foi uma pessoa assim fundamental nesse processo. Ele sabe disso. A gente tem a felicidade de ter pessoas como você, Rafa, como Edmundo, como vários amigos, como Bruno, Israel, Ari, pessoas que foram extremamente importantes e que isso nos faz crescer de uma certa forma. E como eu falei, Deus, sem dúvida nenhuma, ele é fundamental. Vamos aqui, tem Ian, né? Ian pergunta qual a sensação de ser o melhor volante de Lauro de Freitas? Isso é bondade da parte dele. Não me sinto melhor, me sinto parte de algum melhor ou de uma pessoa que tentou ser melhor em algum aspecto, mas tem muitos caras bons aí. Muita gente aqui perguntando. Natalice, ela pergunta qual a sua principal motivação no futebol e se você tem algum ídolo. Minha principal motivação é minha mãe. Minha mãe, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que sempre acreditou em mim, que acredita até hoje e que eu sei que eu preciso vencer por ela, né? E minha grande referência dentro do futebol, para mim, foi o Ronaldinho Gaúcho e hoje, atualmente, é o Messi e o Neymar. É isso aí. Tem aqui a participação do secretário Lula Maciel, inclusive, quero mandar um abraço, né? Participação aqui. Ele pergunta aqui, Bebeto, qual o maior sonho pessoal e profissional? Meu maior sonho pessoal é me casar, construir família e ser um homem de caráter. E profissional continua sendo chegar em um clube grande profissional. Daniel pergunta aqui em que você se espelha na vida e no futebol. Na vida, tem muitas pessoas que eu me espelho, né? O nosso saudoso bispo Renato Cunha, que foi uma pessoa que deixou um legado muito grande. O meu pai, que é uma referência para mim, e o professor Edmundo, que são três homens assim no qual
eu me espelho muito. Guto, ele pergunta aqui, Bebeto, a importância do futsal para você. Futsal fundamental em todos os aspectos, sentidos, movimentos, porque nós sabemos que tudo que a gente aprende dentro do futsal a gente pode executar em qualquer lugar, principalmente no campo. Aqui tem um presidente do PFC, Antônio Roque, inclusive mandar um abraço para ele também. Ele pergunta se você pretende seguir no PFC e, segundo ele, está em dias o pagamento com você. Tá em dias, todo dia 5 lá cai com certeza na minha conta. Estou feliz no PFC, uma família nova que Deus me deu a oportunidade de conhecer e pretendo continuar assim. Alisson pergunta, quais as duplas que você gostaria de voltar a atuar, né? No amador, Andrezinho sempre foi meu parceiro e pretendo continuar jogando muito tempo com ele. E o Matheus Alcântara no profissional, quero ter a oportunidade de jogar com ele novamente, que é um jogador muito inteligente. Juranda pergunta, você toparia voltar para a seleção? Sim, toparia. Brevemente aí estaremos juntos, com fé em Deus. Mila Santos, quais os maiores desafios para crescer na profissão? Acreditar que Deus existe, que Ele é fiel e galardoador daqueles que o buscam, e ter foco e ser temente a tudo aquilo que é passado dentro da profissão. É isso aí, esse foi o nosso quiz do Esporte Mais. Bebeto, a gente já se despede, agradece a sua participação. O Esporte Mais deseja que você consiga alcançar o seu objetivo, né, que é se tornar um jogador profissional. Amém, Rafa. Obrigado, agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui e que vocês sigam também o portal Esporte Mais, porque sem dúvida nenhuma é o melhor da nossa cidade. É isso aí, esse foi o nosso Fala Tu, jogador! Tamo junto!